Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 30% dos idosos são vítimas de quedas no Brasil. Isso por ano. Um dos principais motivos desses acidentes é que durante os meses de frio, os idosos suam menos. Vão mais vezes ao banheiro durante a noite, ficam mais expostos ao risco de quedas provocadas por pisos escorregadios, tapetes soltos, camas com altura inadequada e outros, né? Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, recebemos a geriatra Ellen Arruda. Nossa, como o idoso tem problemas na vida, né, doutora? Então, quando o idoso ele tem um processo de envelhecimento ativo, ele tem acesso aos pilares do envelhecimento ativo, ele pode envelhecer de forma robusta, ou seja, mantendo a sua saúde. A pessoa que pratica uma atividade física regular, que tem uma alimentação adequada, ele consegue envelhecer de forma ativa. Ele pode chegar ao limiar biológico da vida bem, mantendo sua autonomia e sua independência. Infelizmente, essa não é a nossa realidade, né? Principalmente no nosso meio, onde a gente não tem as políticas públicas adequadas implantadas para essa população. A gente sabe que os pilares do envelhecimento ativo, educação, saúde, participação social e segurança, são poucos idosos que conseguem acesso a tudo isso. E aí, nesse caso, o envelhecimento se dá de forma patológica e aumenta todos esses problemas e esses riscos. Num país em que o isotônico, o uso do isotônico é estimulado e comprovadamente, comprovação científica, ele engorda e enfraquece os dentes, o que dizer da dos nossos velhinhos, nossos idosos? Porque o estímulo do isotônico é o atleta. Uhum. A nossa sociedade, ela dá muito valor ao culto da beleza, né? A manutenção de ser jovem, mas isso às custas de algumas maquiagens, por exemplo, de algumas medicações, de algumas alimentações que elas funcionam naquele momento, mas que não trazem benefício a longo prazo, né? Não existe milagre, não existe uma fórmula mágica para a gente ter 30 anos hoje e aos 60 estar bem sem ter feito nenhum esforço. Não existe uma pílula mágica que a gente vai tomar todos os dias e vai fazer o nosso papel, que que tem que ser disciplinado, que tem que buscar uma atividade física regular, que tem que acordar mais cedo ou deixar aquela hora que estava assistindo televisão, a novela, e fazer uma atividade física, né? Buscar informações, e existem muitas informações hoje de como é que eu posso envelhecer melhor. Como é que eu posso minimizar as consequências da velhice? Não existe uma forma de não envelhecer, a não ser que morra jovem, né? Mas fora isso, não existem isotônicos nem remédios que façam o nosso papel, que fazer o nosso esforço para poder envelhecer bem. Eu gostaria de fazer essa pergunta, né? E muita gente vai estranhar, mas isso representa a preparação da idade adulta e também da velhice, né? Conforme a senhora tem falado agora, deve existir uma preparação para a fase adulta e até a velhice. Eu vi uma cena de uma mãe comprando Cheetos e cerveja no fim de semana, os Cheetos para a criança e a cerveja para ela e uma cachaçinha para o marido, isso no sábado de manhã, no dia da feira. Os Cheetos representam para essas crianças a alimentação do dia inteiro, que vão para a praia. Esses Cheetos substitui o feijão, o arroz, substitui a mandioca, a macaxeira, né? A batata doce. E o governo não faz propaganda nenhuma disso e deixa que as empresas façam suas propagandas. Que país é esse, hein? Então, isso é um grande problema. Existe uma pesquisa, agora com essa questão econômica que o país vem passando, que as famílias estão substituindo os alimentos. A questão dos Cheetos é porque é um alimento que já está pronto, né, que é mais fácil, que não tem que ser preparado e que a criança gosta. Então, para a mãe é mais fácil e o valor econômico é menor e ela acaba comprando aquilo. Mas precisa existir uma política de informação, de melhorar essa comunicação, principalmente nessa população que tem um acesso econômico financeiro menor, de que aquilo vai prejudicar o desenvolvimento do seu filho,
né? Mas não adianta também só dizer que aquilo vai prejudicar se ela não tem acesso a um alimento melhor. É todo um contexto envolvido de que, além dela saber que aquele alimento não é o adequado, ela precisa ter acesso a um alimento mais saudável. Ela precisa ter acesso à informação e à compra do alimento. Mas isso não acontece só nessa população. A gente percebe, por exemplo, nas escolas particulares, nas escolas privadas, as crianças, ao meio-dia, você vai buscar o seu filho no colégio, tem lá uma bancada cheia de chocolate, biscoito recheado, Cheetos, refrigerante. Isso não deveria acontecer. São lugares que a gente imagina que as pessoas têm uma preocupação maior com a alimentação daquela criança. E isso vai influenciar no futuro. Né? Apesar da população envelhecer, né, por conta dos remédios, por conta... Enfim, nós estamos com mais longevidade. Talvez no futuro a gente não esteja mais conversando a esse respeito, porque com a alimentação que está sendo disponível, está sendo disponibilizada às nossas crianças, talvez elas não passem de 60 anos. A expectativa de vida ela vem aumentando muito rapidamente no mundo inteiro. Nos países em desenvolvimento, essa expectativa aumenta mais rápido do que nos países desenvolvidos. O problema é que nós convivemos com duas realidades. A gente tem uma população que já envelheceu e que está envelhecendo rapidamente, então o perfil de doença nessa população que envelheceu é de doença crônico-degenerativa, onde a pessoa vai ter uma doença por muitos anos. E a gente também convive ainda com o perfil de doença aguda, que tem uma mortalidade alta, uma mortalidade infantil ainda alta no nosso meio, no nosso estado. São doenças agudas que ou a pessoa fica curada ou a pessoa morre. Então, as políticas públicas, elas precisam ser divididas entre, já para aquela população que envelheceu e que está envelhecendo, um olhar para as doenças crônico-degenerativas, mas um olhar também para as doenças agudas, que a gente ainda convive muito com isso na nossa população. Doutora Ellen, agora preparar-se. Desde criança, as famílias precisam cuidar mais dos seus filhos, principalmente na fase adulta, ter uma vida saudável, para ser um idoso saudável, mais saudável. Mas chegar num momento, num limite, quer seja com 100, 90, 80, 85, depende da vida de cada um, em que ele vai realmente ter medo da queda, ele vai estar mais fragilizado, que as famílias estão mais preocupadas, eles estão mais preocupados com a queda. Por que tanto temor da queda? A queda, ela é um fator que pode limitar a sua capacidade funcional. É uma pessoa que era plenamente ativa, autônoma, independente, e a partir de uma queda, de um evento como esse, ela pode ter uma lesão grave, uma fratura e pode deixar de andar, ter uma imobilidade e inclusive morrer, né? A gente sabe que 20% das pessoas que caem, que têm fratura, elas morrem nos primeiros 6 meses após a queda. 30% dos idosos, eles caem a cada ano. E quando um idoso cai, ele tem um risco ainda maior de cair depois. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a causa da queda. A gente tem que buscar ativamente o que causou essa queda. Foi um fator intrínseco? É uma medicação que essa pessoa está usando? É um ambiente externo, que a gente considera fatores extrínsecos? São os riscos do domicílio, que é onde se cai mais, onde os idosos caem mais? Que riscos são esses? E fazer a prevenção. Além de tudo isso, a gente sabe que o processo de envelhecimento, por si só, ele traz algumas alterações que podem aumentar o risco de queda, como, por exemplo, alteração no equilíbrio, alteração visual, que precisa ser corrigida, né? Alterações da visão, alterações osteoarticulares. E quando a gente consegue que essa pessoa, né, esse idoso, ele seja acompanhado por um profissional que tenha essa visão de prevenção, ele vai conseguir identificar esses fatores antes que eles aconteçam e fazer a prevenção para que o paciente não caia. E os obstáculos da casa, tapetes, traves no banheiro, tudo isso ajuda? Muito. A gente sabe que, como foi dito, o domicílio é o lugar onde mais o idoso cai. E cai por quê? Por um tapete solto, por uma barra de apoio que não foi colocada antes, por o piso que é mais escorregadio, é o interruptor do quarto que fica distante, então o idoso levanta à noite para ir ao banheiro e ele levanta no escuro para poder acender a lâmpada do quarto. Então são coisas simples que podem ser modificadas
de uma forma mais simples para que ele evite essa queda. Outra coisa é a questão do sono. O idoso ele tem naturalmente uma quantidade menor de sono, ele dorme em torno de 5 a 6 horas por dia. Quando o idoso ele fala para um profissional que ele dorme pouco e o profissional não tem esse entendimento da questão do sono do idoso, acaba muitas vezes fazendo uma medicação que vai se acumulando no organismo do idoso e na terceira, quarta ou quinta dose, esse acúmulo da droga vai sendo liberado e ele acaba causando tontura, alterando o equilíbrio e causando queda. Conversamos com a doutora Hélia Arruda, geriatra. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um portal com informações e imagens dos prédios históricos mais representativos da arquitetura de Maceió. Esse projeto, que se iniciou apenas para estudantes do curso de arquitetura da UFAL, agora está disponível para todos os interessados pelo assunto e será utilizado em escolas públicas para conscientizar as crianças sobre a importância da preservação do patrimônio arquitetônico. Um olhar mais atento ao patrimônio de Maceió, uma forma de unir estudos de educação patrimonial ao conhecimento da produção arquitetônica. É essa a proposta do Grupo RELU, Representações do Lugar, vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL. É através deste site, especialmente idealizado pelo grupo, que as ideias tomam forma. Aqui é possível compartilhar com o público não só sobre a história, mas também sobre a contemporaneidade de Maceió. O projeto trabalha com a memória e a história da arquitetura, com o patrimônio cultural e com o design. A princípio ele ia ser só para alunos de arquitetura, mas com o decorrer do projeto a gente viu a importância de que todas as pessoas tivessem acesso, justamente para que elas tenham aquele orgulho de ver, por exemplo, aquele prédio que está na rua delas, que está no bairro delas, aquela praça que ela ia quando ela era criança. Elas vão começar a criar esse sentimento de respeito, de importância pela preservação. No momento, já há trabalhos feitos com prédios históricos de escolas e igrejas de Maceió. A próxima etapa engloba museus e o resgate da imagem de prédios históricos que não existem mais. Brevemente, o projeto vai ser levado para escolas públicas estaduais e municipais de ensino fundamental. A criança educa os pais. Então, se a criança conheceu o patrimônio na escola, ela passa lá depois com o pai na rua, ela fala, aí ela comenta aquilo, e aí ela já cresce conhecendo, e a gente só gosta e só preserva aquilo que a gente conhece. Os estudantes vão utilizar cartelas e desenhos para colorir de prédios históricos. Há também criações em 3D. O projeto cresceu e atraiu o interesse da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL. Ele é especialmente rico porque ele envolve várias dimensões, desde o aluno da graduação, que ganha uma bolsa de iniciação científica e pode atuar no projeto, passando pela pós-graduação também, mestrado e doutorado. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã. E às 7 da noite tem reprise. Até lá.